Oi, pessoal. Então, um vídeo bem breve aqui hoje para realizar a correção das atividades que foram propostas no dia 31 de março, tá bem? Então, se vocês lembrarem, no dia 31, eu propus uma leitura e interpretação textual seguida de questões com relação aos pronomes sujeito e pronome objeto, tá bem? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler o texto. Depois a gente passa as questões, fazer uma leitura, uma versão em português para essa leitura, eu vou passando a tela aqui, e para que vocês acompanhem, é interessante que vocês tenham esse texto em mãos no momento que for fazer a correção, mas eu vou fazer essa leitura do texto em português, para que a gente possa recobrar essas ideias depois quando as questões vierem à tona, tá bem? Então o texto era esse aqui, ó, The Good Word Guide, seria o bom guia das palavras. Vamos lá, começando aqui na linha 1. Todo professor permite aos seus alunos de inglês ter problemas ocasionais com a língua inglesa. Porém, nós tendemos a achar que os falantes nativos não cometem erros quando falam. Isto é realmente injusto, porque ao ouvir a língua desde o nascimento, eles adquirem todos os erros e más interpretações cometidas pelos seus parentes, pelos seus pais, pelos seus amigos e pelos seus colegas. Ainda bem que o inglês é versátil para estes erros. Esta língua permanece inteligível mesmo quando está cheia de erros. Mas é difícil corrigir estes erros, e é isto o que o livro Bom Guia das Palavras se propõe a fazer. Martin Manser, o autor, listou 2.000 palavras e expressões que são mais frequentemente usadas de maneira errada. Além disso, ele oferece uma explicação para as razões dos erros e, mais importante, qual o uso correto. Pode ser um choque para alguns falantes nativos descobrir que eles têm falado incorretamente por anos. Mas esse livro oferece uma boa oportunidade de descobrir e corrigir esses erros. Sim, ele definitivamente oferece. Bom, então esse aí foi o texto, tá? E antes de partirmos para a questão dos pronomes, é uma questão de verdadeiro ou falso como interpretação textual. Então, baseado nisso que eu li, claro, vocês teriam que ter lido em inglês e interpretado como eu fiz essa leitura. Mas vamos ver. Nós temos aqui, então, algumas proposições para marcar quantas são verdadeiras e quantas são falsas. A primeira proposição diz o seguinte: os professores são, até certo ponto, tolerantes com os problemas e erros cometidos por estudantes de inglês. Essa aqui está correta. Foi a primeira frase do texto, falou exatamente essa afirmativa aqui. Depois, a número 2, essa tolerância também existe quando um falante nativo se expressa. E aqui é que está o ponto lá do início do texto. Essa aqui é falsa, porque não é isso que ele fala. Ele diz que o professor é tolerante com os alunos que estão aprendendo inglês, mas não se estende essa tolerância para as pessoas que são falantes nativos. É como se a gente não admitisse que um nativo falasse errado. Depois a gente vai recobrar ali nas. A terceira também é falsa, né? Um mínimo erro pode tornar o inglês ininteligível, ou seja, qualquer errinho vai complicar o entendimento, e não é isso que o texto afirma. Ele fala que, felizmente, o inglês é versátil e cheio de adaptações que permitem que a gente entenda mesmo estando cheio de erros. E a última também é falsa, né? O livro Bom Guia das Palavras se propõe a corrigir erros de inglês, apresentando o uso correto de palavras e expressões, mas não explica por que esses erros acontecem. Então, essa aqui é falsa porque ele explica, tá? Então, nós ficamos aqui com 3 falsas e uma verdadeira. A resposta correta para essa questão vai ser a letra C. Apenas uma dessas afirmativas é verdadeira. Tá bem? Na sequência, por que aquelas proposições eram falsas? Então, só recobrando aqui a primeira, que diz que os professores têm uma certa tolerância com seus alunos, nós já vimos que era verdadeira. A segunda era falsa porque nós não temos essa tolerância com os nativos. Então, existe uma tendência de pensar que os nativos não cometem erros quando falam. E essa que é a verdade que o texto afirma lá. A terceira era falsa, dizendo que o inglês é versátil a erros. Ou seja, não significa que o mínimo erro ele vai ser ininteligível. Também ele continua sendo inteligível mesmo com uma boa quantidade deles. E a última, então, o livro corrige, né, o que tinha de falso, ele corrige os erros e também oferece explicações. Então, a proposição dizia que o livro apenas corrigia e não oferecia. O que está no texto é isso que está aqui. O livro corrige e também oferece. Tá bem? Então, verdadeiro ou falso era isso. A segunda parte dos referentes dos pronomes, vamos lá. A quem se refere o pronome they em negrito itálico no primeiro parágrafo? Nós não estamos com o texto visível aqui, mas o they que ele está buscando é na seguinte frase, diz assim, ó, ao ouvir a língua desde o nascimento, eles adquirem os mesmos erros. Então, já tinha sido falado antes com relação aos falantes nativos. Então, esse eles são os falantes nativos, que ouvem o inglês desde o nascimento, tá bem? Depois nós tínhamos o pronome we também no primeiro parágrafo. We, nós, né? Então nós temos a seguinte frase lá no texto, eu vou ler aqui, ó. Porém, nós
tendemos a pensar que os falantes nativos não cometem erros. Nós quem? Então, esse nós no texto são as pessoas em geral. É eu, é você que está lendo, qualquer pessoa que está lendo. Nós, público em geral, pessoas em geral, achamos que os falantes nativos do inglês não cometem esses erros. Tá bem? Depois nós temos um terceiro pronome, que é o pronome it. Mais adiante em negrito diz que a frase onde o it está empregado é o seguinte: ele oferece uma explicação das razões para os erros. Ele quem? Então, quem está oferecendo uma explicação para os erros lá no texto é o livro. Este livro está oferecendo. Tá? Poderia haver uma confusão com relação ao autor do livro, mas lembrando que o autor é uma pessoa e o pronome que se refere à pessoa não é o it, seria o he. Então, já tem uma dica aqui na própria pergunta, né? Por se tratar do pronome it, o referente dele vai obrigatoriamente ser uma não pessoa, tá bem? E depois, para finalizar, como eu disse, essa tarefa era bem curtinha, eu pedi que vocês fizessem uma versão em português para uma passagem do texto, que é essa aí, que eu já li lá no começo, mas eu transcrevo mais uma vez aqui para vocês verem. Essa parte ali do thankfully pode ser que tenha sido complicado para vocês interpretarem, que não tem graças a Deus mente, né? Então, aquele fully ali fica complicado. Então, daria para... Aqui nós temos que usar como recurso uma outra palavra que possa dar conta do significado. Uma ideia é o menos mal. Então, se vocês lerem como menos mal, que o inglês é versátil para esses erros. Essa língua permanece inteligível mesmo quando cheia de erros, mas é uma coisa difícil corrigi-los. E é isso que o livro Bom Guia das Palavras se propõe a fazer. O Martin Menser, o autor, listou 2.000 palavras e expressões que são mais frequentemente usadas de forma errada. Além disso, ele oferece uma explicação das razões para esses erros e, mais importante, qual é o seu uso correto. Tá bem, gente? Então, essas aí eram as tarefas desse dia 31. Acho que um texto bem simplesinho para vocês lerem e, principalmente, buscar a questão dos pronomes e seus referentes, tá? Vamos por aqui. Era isso por hoje, então. Tchau, tchau.